todos, um prazer, uma alegria estar com os nossos queridos irmãos todas as manhãs, 7 horas aqui, para juntos aprendermos a palavra de Deus. E nós queremos agradecer sempre a cada irmão, a cada irmã que manifesta um carinho, que sempre diz: Pastor Zéu, todas as manhãs eu estou ali ouvindo a palavra de Deus. E vamos caminhar juntos até chegarmos, se Deus quiser, no livro do Apocalipse. Ainda estamos aqui em Maracassumé, na igreja pastoreada pelo pastor João Batista. Estamos na nossa AGE, segunda AGE de 2023, né? Então nós estamos juntos. Segunda mini convenção. Segunda mini convenção. Quem está em pecado deve estar com medo e sente logo o peso da condenação. Eu li bem aqui. Quem está em pecado deve estar com medo, pois ele é quem conhece a tua vida, irmão. Desde aquele tempo que caiu no erro, o Senhor não escuta as tuas orações, porque os teus pecados estão te afogando, também atrapalhando a congregação. Quem será que vive em nosso meio, imitando a vida de Acã? Eles pensam que engana Deus, com pecados encobertos na congregação. Quem será que vive em nosso meio, imitando a vida de Acã? Eles pensam que enganam Deus, com pecados encobertos na congregação. Tem jovem acostumado a namorar descrente, não sei como é que sentem que tem salvação. Se o pastor disciplina, eles ficam zangados, e às vezes até os pais entram na confusão. Conjuntos musicais que parecem roqueiros, se tocam músicas sacras, não gostam não. Só tocam músicas jovens que não falam em Deus, com coisas parecidas da televisão. Quem será que vive em nosso meio, imitando a vida de Acã? Eles pensam que engana Deus, pecados encobertos na congregação. Mas quem será que vive em nosso meio, imitando a vida de Acã? Eles pensam que engana Deus, com pecados encobertos na congregação. Às vezes alguém peca e fica bem tranquilo, porque a consciência não tem mais função, e perdem logo o ano de dar glória a Deus. A gente identifica é um crente cochilão, fica desconfiado com qualquer doutrina, sentindo grande culpa em seu coração. Tem deles revoltados, mesmo comigo, só porque eu prego a Bíblia e exortação. Quem será que vive em nosso meio, imitando a vida de Acã? Eles pensam que engana Deus, com pecados encobertos na congregação. Quem será que vive em nosso meio, imitando a vida de Acã? Eles pensam que engana Deus, com pecados encobertos na congregação. Quem será que vive em nosso meio, imitando a vida de Acã? Eles pensam que engana Deus, com pecados encobertos na congregação. Pecados encobertos na congregação, pecados encobertos na congregação. Eita, glória a Deus! Muito bem, meus irmãos, nós vamos meditar aqui em Êxodo. Nós estamos no capítulo 19 e hoje nós estaremos lendo do versículos 9 a 11. Por isso que nós fizemos essa leitura aqui com os irmãos, ok? 19, 9 a 11 nos diz da seguinte maneira: E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa,
para que o povo ouça, falando eu contigo, para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado a palavra do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje, e amanhã, e lavem eles as suas vestes. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá de diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. A palavra de Deus nesta manhã é como se chegar a Deus. Israel está agora no Monte Sinai. Nós já explicamos o que é o Monte Sinai, a trajetória que Israel teve até chegar no Monte Sinai. E Deus agora ele quer imprimir, ele quer inculcar na mente de cada israelita o tamanho da sua santidade, o tamanho do seu poder, o tamanho da sua grandeza. E para fazer isso, você tem aqui essa apresentação cósmica, poderosa, que é o monte ardendo, trovões, fogo, voz poderosa. Toda esta cena tão forte, tão tremenda e com certas exigências, era para que cada israelita tomasse consciência da santidade de Deus. Hoje a falta da consciência da santidade de Deus é a causa de muitos não levarem a sério uma vida de comunhão com Deus. Como seria maravilhoso se cada jovem, se cada irmão, se cada irmã, se cada servo de Deus procurasse compreender pela palavra o tamanho da santidade de Deus. Quando nós somos absolvidos, quando nós somos, aliás, consumidos, quando nós somos impactados pela santidade de Deus, a nossa reação é outra. Eu vou dar 2 exemplos. Capítulo 6 do profeta Isaías. Quando Isaías foi impactado pela grandeza e santidade de Deus, que ele viu os serafins, ele viu os seres angelicais, repetindo 3 vezes: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Kadosh, Kadosh, Kadosh Sabaoth. Nessa expressão, Isaías viu o tamanho da santidade e da grandeza de Deus. Daí a exclamação dele: ai de mim, Senhor. Se todos nós fôssemos, ouçam bem, se todos nós fôssemos conscientes da santidade de Deus, sempre estaríamos dizendo como Isaías: ai de mim, Senhor. Ai de mim. Não precisaria ninguém estar nos exortando, não precisaria ninguém estar pregando sobre isso. Se cada um refletisse, pensasse sobre o tamanho, a grandeza da santidade de Deus. O outro exemplo que eu quero dar está claramente lá em Lucas capítulo 5, quando Jesus Cristo, ele diz para Pedro e os outros discípulos irem pescarem. E eles falam: Senhor, o Pedro diz, nós já trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada. Mas, pela tua ordem, debaixo da tua palavra, sob a tua palavra, iremos. Quando Pedro viu os peixes, ele não ficou apenas alegre por causa dos peixes, mas é porque ele conheceu que Jesus era santo, era o Deus verdadeiro. Ele corre até Jesus e diz: retira-te de nós, porque nós somos pecadores. Veja que ele toma consciência da santidade de Deus. Os israelitas, eles ouviam falar sobre Deus. Tinham uma tradição dos pais sobre o Deus Yahvé, mas não sabiam de fato quem era o Senhor. Agora no Monte Sinai, essa ideia desse monte que nós temos aqui, não era uma ideia apenas para criar aquela questão de você subir ao monte para glorificar, para pular, não. Era mais para imprimir, impactar na vida deles o tamanho da santidade de Deus. E observe bem que ele diz: na nuvem espessa ou escura. Sabe por que Deus se manifestou nessa nuvem? A palavra nuvem e escuridade na Bíblia fala de Deus. Se vocês analisarem 1 Reis 12:8, a Bíblia diz que Deus habitaria nas trevas. Nós temos no tabernáculo o santo lugar e o santo dos santos, ou o santíssimo lugar. E lá era escuro, era onde a arca ficava. Então, por isso que diz:
Deus habitaria em trevas. Essas duas expressões, escuridão ou nuvem, simbolizam a presença de Deus. E Deus, falando dessa nuvem, era uma declaração para o povo de que Moisés era o escolhido de Deus para representar ele perante o povo. Mas preste bem atenção uma coisa. Deus fala com Moisés dessa nuvem. Quando Deus fala, ele diz: Moisés, diga ao povo que eu vou descer no monte. Esse verbo descer é apenas uma figura de linguagem. Deus é onisciente, onipotente. Não é aquela questão dos deuses gregos que desciam ao Olímpio. Não. A terra dos deuses, como era assim chamado, na visão grega. Aqui não. Essa linguagem é simbólica. Às vezes até a gente canta, Deus ficou de pé, Deus se levantou. São linguagens figuradas para expressarem a ação divina. Mas que na verdade Deus é onisciente, Ele sabe de tudo e é uma forma dele se comunicar conosco. Ele ficou de pé, Ele se levantou, Ele falou. Então são essas coisas que nós devemos analisar. Mas aqui no verso 10, Deus diz assim: diz ao povo para se santificar. Não era que o povo estivesse em pecado, mas era para provocar neles uma responsabilidade e chamá-los para o tamanho da santidade de Deus. Deus diz assim: Moisés, eu peço duas coisas. Fale ao povo que troquem as vestes, se purifiquem. Se você atentar muito bem para a palavra de Deus, em Números capítulo 8, verso 21, trata disso. Também em Levítico 15 trata disso. Mas aqui Deus estava dizendo: troquem de vestes e não mantenham relações sexuais. Deus estava fazendo isso naquele momento para que cada israelita compreendesse o tamanho da santidade dele, da glória dele. Ou seja, essa santidade aqui era um chamamento para uma mudança dentro do interior. Deus queria que cada israelita compreendesse isso. Oh, queridos, como seria bom se cada jovem na atualidade, aqui é os jovens, meus queridos jovens que eu amo, como seria bom se cada um de vocês tivessem consciência de santidade. Eu não estou falando de louvor, eu não estou falando de gostar de culto, eu não estou falando de gostar de um pregador, eu estou falando de consciência de santidade. Quem tem consciência de santidade, reverencia a Deus. Quem tem consciência de santidade, tem medo de pecar. Quem tem consciência de santidade, procura ter um viver santo. Quem tem consciência de santidade, não fala qualquer besteira, não pensa coisas bobas. Quem tem consciência de santidade, quer se aproximar de Deus. E Deus diz para Israel, através de Moisés: fala ao povo que mudem as suas vestes, abstenham-se das atividades ou das funções sexuais. Aqui era um ritual para impactar neles o tamanho da santidade de Deus. Ou como seria bom se todos os líderes, se todos os crentes tivessem essa consciência de santidade. Por quê, pastor? Porque a minha Bíblia diz, a tua Bíblia diz em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem Deus, você jamais terá a verdadeira santidade. Então, ele queria que o povo fosse santo. E Deus quer que nós sejamos santos. Então, você tem aqui um impacto. Primeiro, deveriam ter todos essa consciência da grandeza, da pureza, da santidade de Deus. Levítico 19:2 diz: sede santos, porque eu, o Senhor Deus, sou santo. Queridos, então, a palavra de Deus nesta manhã que eu quero trazer é isso, é que Deus ele quer provocar em nós dois tipos de santidade. A santidade externa, olhar para ele e ver o quanto ele é santo. A santidade interna, provocada por Deus em nós, no nosso interior. A santidade interna, ela não é um produto que vem de dentro. Eu não posso dizer assim, eu vou pensar em ser santo, eu vou pensar em ser puro. Não. Ela vem de dentro pelo impacto daquilo que vem de fora, da grandeza de Deus.
É a grandeza de Deus, da santidade dele, do poder dele, dessa magnitude dele que vai causar em nós esse impacto profundo de sua santidade. E aí quem vive em santidade tem medo de pecar. Quem vive em santidade não anda em companhia, em associação com o pecado. Quem anda em santidade e sabe do tamanho de Deus, da grandeza e da pureza de Deus, não anda na vida dissoluta, libertina. Quem anda em santidade tem medo de ultrapassar os limites da santidade de Deus. Isso é muito forte, é muito forte. Por isso que eu cantei. Às vezes alguém peca e fica bem tranquilo, olha, porque a consciência não tem mais função e perde logo o ânimo de dar glória a Deus. A gente identifica, é um crente cochilão, fica desconfiado por qualquer doutrina, sentindo grande culpa em seu coração. Tem deles revoltados mesmo, família, só porque ela tem mensagem de exortação. Quem será que vive em nosso meio, imitando a vida de Acã? Eles pensam que engana Deus com pecados encobertos na congregação. Viva uma vida de santidade. Deus não quer teu dinheiro, Deus não quer tua posição, Deus não quer teu status, Ele quer vidas santas. E sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Pai Santo, Pai querido, obrigado pela tua palavra. Continua com os teus filhos e que nós possamos viver em santidade. Que possamos trilhar o caminho da fé, do amor, da obediência, da verdade. E assim, ajuda-nos em tudo, Pai. Dai-nos vitória, é o que nós te pedimos por fé e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.